Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado 26 de abril e sou Steven Tutani, em Harare, Zimbábue. Bom, que dia incrível para cumprimentar cada um de vocês da gravações A Voz de Deus, de Jeffersonville. Sou William McMasters. Bom dia, irmão Will. Como estão todos em Jeffersonville? Vimos na última carta das águias se reunindo que houve algumas enchentes por aí, tanto naturais quanto espirituais. Sim, senhor. Sim, tivemos as duas coisas aqui. No aspecto natural, tivemos uma grande quantidade de chuva durante cerca de uma semana, o que resultou em bastante enchente nas áreas próximas ao rio Ohio, que está parecendo que vai ficar entre as 10 maiores enchentes já registradas nesta região. Uau! No entanto, do ponto de vista natural, parece que o pior já passou. Mas no lado espiritual, as comportas estão abertas. A inundação repentina de revelação continua a se acumular, sem previsão de diminuir no futuro. E é exatamente assim que queremos. Ah, sim. É exatamente assim que queremos. Tem sido uma enchente de revelação. Amém. Satanás está sendo exposto, amigo, como nunca. Podemos sentir que seu domínio sobre nós está enfraquecendo a cada fita. Amém. O profeta continua martelando sobre o poder desse alvejante e como quando o pecado é confessado. O cloro o quebra em pedacinhos e o envia de volta a Satanás. Louvado seja o Senhor. Nos trazendo através do abismo como um filho de Deus. E ele disse, o poder criativo de Deus está em nós. Ó, amigo, ouvir a palavra dizer essas coisas a nosso respeito simplesmente energiza a nossa fé. A fé cria uma confiança e uma ousadia que nunca tivemos antes em nossa caminhada com o Senhor, e estou gostando muito disso nessas mensagens. Amém. Isso realmente tem estado em minha mente na última semana, o quanto eu dependo dessas mensagens para me lembrar de quem eu sou, para me lembrar desse alvejante, que ele não vê minhas falhas, meus erros, minhas deficiências, e que estou justificado. Sim. E a confiança e a revelação de saber quem está falando conosco por meio das fitas, e saber disso me dá fé para aceitar o que ele diz que eu sou. Certo. Eu não teria o desejo de ouvir, de escutar, se ele não tivesse me escolhido. E sei que dizemos isso muitas vezes, mas essas fitas são uma questão de vida ou morte. Temos de tê-las para sobreviver. Não há outra maneira, amigo. É o nosso oxigênio. Amém. E esse é um ponto muito importante que você acabou de abordar. Importa quem está dizendo isso? A única coisa infalível é a palavra, e essa palavra vem somente ao profeta. Ele nos lembrou disso no domingo passado. E quando ele diz alguma coisa, sei que posso pendurar minha alma nisso, pois cada elo dessa corrente é seguro. Simplesmente, não há outro recurso em que possamos ter a mesma confiança e dizer amém, da mesma forma que fazemos com as fitas. Amém. Nenhum. E ele disse no domingo, ou é assim diz o Senhor, ou está errado. Irmão... Eu me lembro disso. Oh, meu Deus. Isso é forte, meu amigo. Não é leite desnatado. Ele disse com veemência que Deus lida com apenas um, e que 2 homens terão 2 ideias diferentes. E essa citação me veio à mente e sei que você já a ouviu. Mas, amigo, ela é incrível. Mas haverá algum dia, alguém que o ouvirá palavra por palavra. Não importa o que qualquer um diga, ele nunca se afastará dela. Isso mesmo, ele esperará no assim diz o Senhor, e então não se moverá até então. Ele será adequadamente vindicado. Você irá... Agora, o mundo de fora odiará isso, mas a semente eleita, a semente predestinada, como houve nos dias de Jesus, quando essa luz lampejar, essa semente virá à vida rapidamente. Ela conhecerá isto, ela entenderá isto. Não se terá de dizer uma palavra acerca disto. Uau! Sentiu isso? Como a atmosfera muda quando essa voz entra e com tal unção. E pensar que temos acesso a isso com o apertar de um botão, amigo, é muito mais do que uau. Amém. Enfim, eu ia dizer que quando o ouvimos dizer isso sobre o predestinado e vindo à vida como aquela mulher, ficamos muito estimulados porque sabemos que ele está falando de nós. Sim. Somos os escolhidos desde antes da fundação do mundo.
e os que são fiéis à palavra por nossa própria escolha. Ó, louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio é estar nesta era da águia e poder tomar a decisão de permanecer no alimento da águia. Sim. Bom, irmão Steven, antes de passarmos adiante, tenho que dizer que fiquei muito ansioso por este fim de semana da Páscoa. Ó, meu amigo, eu também, você sabe. Toda vez que chega uma nova Páscoa, ela fica cada vez melhor. É mesmo. Gosto muito do fato de podermos passar mais tempo com o Senhor do que talvez em qualquer outro fim de semana do ano. É verdade. E sabe, você nunca poderia dar mais do que o Senhor, e quando fazemos isso, Ele simplesmente nos enche, e é torrente após torrente. Amém. Isso é tão verdadeiro. E sabe, há sempre tanta coisa acontecendo à nossa volta e muitas distrações. As pressões desta vida. Mas entrar neste fim de semana com o propósito de desligar o celular, se recolher, não sair a menos que seja absolutamente necessário e estar completamente a sós com Deus. Oh, é tão gratificante que nem dá para descrever. E sinto que este ano foi muito especial. Amém. Foi glorioso. Amém. Não se poderia pedir um fim de semana melhor do que esse. Louvado seja o Senhor. Não se pode. Amém. Hoje começaremos na costa de Serra Leoa. Do outro lado do Estreito de Cherbourg encontra-se a Ilha de Cherbourg, um trecho de 51 quilômetros de terra, lar de uma comunidade resiliente e isolada. Durante anos, o irmão Musa, o representante da gravações A Voz de Deus, de Serra Leoa, tem sentido um peso profundo no coração pelas pessoas deste lugar. Por meio de viagens missionárias a essa ilha remota, ele levou a luz de hoje, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Os habitantes da ilha, que em sua maioria são pescadores e produtores de arroz, levam uma vida simples, mas de muito trabalho. O irmão Musa pisou pela primeira vez na ilha Cherbourg em 2019, trazendo a mensagem de Malaquias 4. Desde então, muitos abraçaram a voz para esta geração e atualmente há 93 famílias que seguem a mensagem na ilha, totalizando 590 crentes. Há cerca de 1 ano e meio, compartilhamos a maravilhosa notícia de que o primeiro lote de tablets Agapo chegou na ilha, onde 68 tablets foram distribuídos às famílias. A partir daí, a missão só tem crescido, com o irmão Musa e os crentes locais espalhando o amor ágape para ainda mais corações e lares. Hoje, ouviremos mais sobre a viagem do irmão Musa e o impacto que a mensagem do profeta de Deus está causando na ilha Cherbourg. Aqui está uma parte do relato de sua mais recente viagem à ilha. Nós realmente dedicamos nosso tempo para levar a mensagem com profunda compaixão a essas pessoas maravilhosas que há muito tempo esperavam para receber o alimento espiritual em suas mãos. Que alegria verão em seus rostos ao receberem os livros de sermões em inglês, com diversos títulos, folhetos de todos os tipos, cartões SD, etc. Eles realmente não tiveram nada para ler ou ouvir ao longo dos anos. Portanto, se pode imaginar como eles nos recebem e a alegria de agora terem algo para ler e ouvir o profeta nessa pequena máquina que possuem. Até o momento, chegamos a 4 locais nessa ilha. A maioria dos crentes dessa região é nova na mensagem. Eles ficaram animados quando souberam que o material que estão recebendo é dado por aqueles que os amam, mesmo que nunca os tenham conhecido. Agora, podem ouvir a voz do profeta em suas fitas. O culto de fitas também foi um abrir de olhos para a maioria dos crentes aqui, especialmente para aqueles que nunca tinham ouvido a voz de Deus tocando. Mas depois de ouvir o irmão Brana pregar e orar por eles na fita, eles automaticamente se inspiram a fazer o mesmo em seus lares, e até mesmo quando estão no mar pescando. Os crentes daqui são muito gratos a gravações A Voz de Deus e àqueles que se sacrificam para apoiá-los com esses materiais preciosos. Tudo o que eles expressaram foi: obrigado, Senhor Jesus Cristo. Shalom. Irmão Musa, responsável pela gravações A Voz de Deus, Serra Leoa.
E da Serra Leoa, vamos agora para Dumila Morogoro, na Tanzânia, que fica a cerca de 6 horas ao interior de Dar es Salaam, onde o escritório da gravações A Voz de Deus da Tanzânia está localizado ao longo da costa leste do país. Recebemos esse testemunho desse lugar que diz o seguinte: agradecemos a Deus por sua proteção, porque Ele realiza atos que não têm explicação. As recentes chuvas em nossa aldeia causaram danos significativos, destruindo muitas casas. No entanto, pela misericórdia e graça de Deus, minha casa permaneceu segura. Em dezembro do ano passado, quando a estação chuvosa tomou conta da minha cidade natal, o aguaceiro incessante resultou em uma imensa inundação que transformou a paisagem. As chuvas torrenciais criaram uma poderosa enchente que atravessou nossa comunidade como um rio poderoso, varrendo impiedosamente várias casas e deixando apenas destruição em seu rastro. Surpreendentemente, em meio a esse caos, minha casa permaneceu intocada pelas águas devastadoras. Ele continua: o canal de desvio da enchente passou extremamente perto da minha casa, com apenas 30 centímetros separando as águas turbulentas da parede da minha casa. Essa margem estreita proporcionou uma profunda sensação de alívio e admiração, deixando cada vez mais evidente a gravidade da nossa sobrevivência. Esse incidente não foi apenas um acaso feliz, parecia um milagre além da compreensão humana. A situação deixou nossos vizinhos admirados. Sem a mão protetora de Deus, não consigo imaginar as circunstâncias terríveis que teríamos enfrentado. Com profunda gratidão, agradeço a Deus, que é abundantemente misericordioso, por ter mantido minha família e eu em segurança em meio a tal turbulência. Irmão Joseph John Minja, Tanzânia. Oh, é tão maravilhoso ouvir sobre a mão protetora de Deus. Sabe, isso me faz lembrar daquele projeto da Creations que eles fizeram há algum tempo, lembrando o que a Bíblia diz e o que o profeta de Deus diz, como os anjos de Deus estão acampados ao redor daqueles que o temem. Amém. Eles não apenas vêm e os visitam, mas montam suas tendas. Como é incrível ver isso. E isso é verdade na Tanzânia, e é verdade para cada um de nós que está ouvindo em todo o mundo. Amém. Louvado seja o Senhor. Sabemos que o diabo detesta quando pensamos no Senhor, falamos sobre o Senhor e louvamos o Senhor. Dito isso, o diabo com certeza não vai gostar desse testemunho encorajador que recebemos do irmão Bebel, assistente do escritório da gravações A Voz de Deus do Congo, Brazzaville. Diz o seguinte: amados irmãos e irmãs, Deus os abençoe. Nosso Deus é vivo, é realmente Ele quem fala conosco por meio dessas fitas. Minha esposa sofria de dor de estômago há anos, enquanto tomava um remédio atrás do outro sob a orientação de vários médicos, mas sem nenhuma solução confiável. Decidimos consultar um professor gastroenterologista, que então decidiu submetê-la a uma fibroscopia. O resultado desse exame mostrou que ela tinha uma hérnia no estômago. Ficamos desanimados, sem saber o que fazer se Deus não interviesse. Ao sair da clínica, orei no coração dizendo ao Senhor: Senhor Jesus, esta tarde o irmão José nos enviará a fita que o Senhor escolheu para ouvirmos amanhã, domingo à noite. Enquanto o irmão Brana estiver pregando, quero que ele discirna e expulse o demônio que acabou de ser visto no exame, e então terei a certeza de que minha esposa está curada. Ele continua: no mesmo dia, por volta das 15 horas, depois de verificar meu WhatsApp da gravações A Voz de Deus, li o título da fita de domingo sem saber o conteúdo. Era 63-12-29 e Olhe para Jesus. Enquanto nos reuníamos com minha pequena família em nossa sala de estar naquela noite de domingo para apertar o play, meus irmãos e irmãs, no final do sermão, o irmão Brana, orando pelos enfermos, disse o seguinte: Vejo que a senhora tem um problema. Um exame mostra que é uma ruptura do estômago. Isso mesmo.
É verdade, é sim. Um estômago rompido. Acredita que Deus pode curar essa ruptura? A senhora, tudo que... A senhora... Deus a abençoe. Agora, a senhora não é daqui. Foi um sacrifício e tanto para chegar aqui. Foi. Sim, sim. É do Tennessee. É verdade. Senhora Hart, volte. Não duvide. Será curada, se puder crer. Louvado seja o nome do Senhor. Ó, como meu coração salta, sabendo o que eles devem ter sentido quando ouviram a resposta direta à sua necessidade pela voz de Deus. Nosso irmão continua. Sob a forte unção que encheu nossa sala de estar, exclamamos aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Pela graça de Deus, ela tem estado saudável desde então, e isso nos fortalece para continuarmos comprometidos com o programa de Deus. Que Deus os abençoe abundantemente. Irmão Bebel. Isso é fantástico. Ele nunca falha. É maravilhoso. E finalmente, no verão de 2023, a Gravações A Voz de Deus iniciou o processo de fazer um pedido maciço de 223 mil livros de mensagens e 6 mil tablets Ágapo para o Quênia. O número de crentes no Quênia é muito grande, portanto, o clamor por mais material estava soando por todo o país. Como pequenas águias em seu ninho, esperando pela mamãe águia, esses crentes aguardavam ansiosamente a chegada de mais alimento espiritual. Como sempre podemos esperar, o diabo detesta ver essas armas de destruição em massa sendo preparadas para serem enviadas ao seu inimigo, a noiva de Deus. Durante o último ano e meio, ele criou um obstáculo após o outro, tentando impedir que essa remessa saísse do armazém em Jeffersonville para o coração do Quênia. O problema começou quando chegou a hora de inspecionar o conteúdo antes de colocá-lo no container na Gravações A Voz de Deus. Durante mais de 8 meses, entre idas e vindas, estávamos lutando com as empresas de inspeção para liberar o conteúdo que queríamos enviar. Os documentos que eles exigiam de nós não existiam e não havia como contornar a situação. Finalmente, recebemos uma ligação do agente e eles decidiram que passariam na inspeção. O que havia se arrastado por 8 longos meses foi resolvido em 24 horas e estávamos prontos para enviar o container. Mas a luta não parou por aí. O navio levou mais tempo do que o normal para chegar ao porto de Mombasa, no Quênia, desembarcando em 4 de fevereiro, quase 4 meses depois. Em 3 dias, o container foi colocado em um trem a caminho de Nairobi, onde o escritório deveria receber o material em pouco tempo. Mas é claro que o diabo teve que tentar mais uma tática para roubar nossa preciosa carga. O certificado de inspeção tinha um prazo de validade de 90 dias, e devido ao tempo prolongado no mar, a inspeção estava vencida. As autoridades se recusaram a liberar nossa carga, exigindo uma nova inspeção que era impossível de ser obtida do outro lado do oceano. Depois de quase 8 semanas de negociações e orações, nosso gracioso Senhor apareceu em cena mais uma vez, e no dia 2 de abril, a equipe do escritório, juntamente com muitos outros irmãos e irmãs, descarregou essa preciosa carga, incluindo os 223 mil livros de mensagens e 6 mil tablets Ágapo, no escritório da Gravações A Voz de Deus de Nairobi. Nossos irmãos estarão na estrada novamente muito em breve, distribuindo esse alimento espiritual. Bom, parece que a inundação vai chegar ao Quênia novamente, irmão Will. Amém. Mais desse alimento espiritual nas mãos dos crentes. Gosto muito de como o tempo do Senhor é sempre certo. E o diabo, não importa o quanto tente, essa profecia está sempre do nosso lado. Essas fitas chegarão às mãos dos predestinados. E isso está acontecendo. Louvado seja o Senhor. Estamos empolgados por nossos irmãos do Quênia. Bom, isso encerra o episódio de hoje. Certifique-se de buscar por atualizações durante a semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. E como sempre, muito obrigado por ter se juntado a nós hoje.
Ao nos despedirmos, temos um pequeno áudio do irmão Francisco Viramontes, do escritório de Monterrey, México, que estava em uma recente viagem de acompanhamento que ele fez à Baja Califórnia para visitar os crentes da região. Você vai gostar desse vídeo. Até a próxima, que Deus os abençoe e Shalom. Shalom. Que Deus os abençoe. Sou o irmão Francisco Viramontes. Estou agora em companheirismo com os irmãos aqui em Loreto, Baja Califórnia, desfrutando de um bom momento em torno da palavra. E agora os jovens estão louvando ao Senhor. Deus os abençoe. Louvado seja o Senhor.